depois. Eu não sabia o que era. Entendi. Eu fui entender depois o que era. E gostei. Mas você lembra se quando nessa tua infância, quando você ouvia muita música, te passava pela cabeça de trabalhar com isso? É uma coisa que não? Não. O que você queria ser quando era Eu queria moleque? ser cientista, eu queria ser Sério? qualquer outra coisa. Mexer com química, fazer aqueles Gostava experimentos. Eu achava mó barato. É mesmo? Sempre achei. E hoje a música é mais ou menos isso, né? Mas como que acontece isso na tua vida? Essa mudança para ou ser uma coisa que você escutava e gostava para eu vou viver disso. Eu na infância, embora vivesse nesse ambiente musical, eu via minha mãe cantando, meu pai cantando, meu avô ouvindo muita música, e a gente Seu pai cresceu fazia nesse... o quê? Meu pai era tipógrafo. E sua E mãe? minha mãe, ela foi do lar durante bastante tempo, depois ela prestou concurso, trabalhou no estado, como servente, como merendeira. Eu cheguei a trabalhar junto com a minha mãe quando eu fui inspetor de alunos. Foi inspetor de alunos, Fui inspetor de cara? alunos. Tipo Bedel? Aquele cara que fica, ô, para de correr aí. Isso. Tá ligado, Lênin? O cara do corredor lá, que a gente morria de medo? Sim. Ele foi esse cara. Foi esse cara. É mesmo? E aí, mas era bravão ou era de boa? Eu fui brabão. É mesmo? O pessoal Mas tinha também medo. fui de boa porque eu tinha muitos amigos. Ah, tá. E eu fiz muitos amigos. Eu trabalhei em 12 escolas. Olha só. Uma no estado, pela APM, depois eu prestei Lá em Santo concurso. André? Lá em Santo André. E depois uma outra escola que era já em São Paulo, onde minha mãe mora, faz divisa com São Paulo, a cidade de São Paulo, que é a Parque Industrial. Sei. E aí eu trabalhei numa escola que já era em São Paulo, quase entre Parque São Lucas e para aquela região ali. E lá eu entendi o que o ser humano quer de fato. Né? Trabalhar com gente me levou a isso. Crescer nesse ambiente me ajudou muito, mas a música me levou para esse caminho de... Aí eu fui sapateiro, fui tudo, e trabalhei como inspetor de alunos também. E tudo que eu fiz me ajudou a entender melhor o que o ser humano quer de fato. Porque o ser humano quer ser feliz, quer... O ser humano, no fundo, quer ser feliz e quer ser respeitado. E aí eu fui entender o que o ser humano quer e procurei, através da música, fazer com que esses anseios... Essa fossem, voz calada, às vezes, seja ouvida. Seja ouvida. E como foi esse começo na música? Foi muito louco, muito louco. Eu vivendo na música, aí eu já, ao mesmo tempo, crescendo na adolescência, eu fui fazer parte de uma comunidade de jovens, onde a música da igreja, a igreja pertinho lá de casa, católica, e tinham festivais. Primeiro dentro da igreja, e depois, a igreja dentro do bairro, né? Sim. E depois na diocese. A gente participava de outros festivais na diocese de Santo André, do ABC, e eu conheci muito mais gente. Lá nessa comunidade eu aprendi a tocar violão. Então o que eu ouvia em casa, eu tentei executar no violão. Então isso... E já cantava? E aí lá que eu comecei a cantar. Tá. Lá eu comecei a cantar, comecei a tocar violão e queria transportar para o violão aquilo que eu ouvia em casa. Entendi. Esse é o meu começo na música. E aí, você monta alguma banda? Qual é o movimento que você faz para tentar fazer isso acontecer? Ou na época era só para a igreja mesmo? Não, na época era só para a igreja. Era uma coisa que eu não tinha essa ambição de viver de música. Mas a música me escolheu. Claro. Eu prefiro acreditar nisso, que a música escolhe a gente. Mas é verdade. Né? E aí eu comecei na igreja, ouvindo, aí eu aprendi a tocar violão. E aí daqui a pouco eu tava escrevendo música. E quem toca violão também, a mulherada já gosta, né? Tem esse negócio. Cada um quando era com moleque, as suas armas. Exatamente. Né? Quem nasceu lindo, Não né? Como o Lene, não precisa da música. Obrigado. Né? Paquito, né? A gente... Não se menospreze. Eu fui na lábia, ele foi na música. Tem gente que o quê? Tem gente que é nas artes marciais, Exato. né? Mas, na minha adolescência... Todo mundo, o sonho era ter uma banda de rock, né? Porque lembra, explodiu o rock nos 80, era ter uma banda de rock. Era. Porque quem tocava violão, putz, era fazer um puta tinha uma atenção maior. Tinha o churrasco, tinha acampamento e tal, o cara pegava o violão, tocava um Djavan, uma Legião Urbana, o Raul Seixas, já pronto. Já era. Assim foi meu começo. Assim eu comecei tocando, daqui a pouquinho eu
tocava primeiro as músicas dentro da igreja, depois eu aprendi um Raul, aí tocava um Lolo Santos, aí daqui a pouco eu tava tocando outras coisas. E tirando de ouvido? Tirando primeiro de ouvido. Muito. Comprava aquelas revistinhas de banca? Comprava. Através dessas revistinhas eu comecei a falar inglês. Por quê? Porque a primeira música em inglês que eu toquei foi You and I, do Kenny Rogers. Você comprou lá, tinha a letra, a partitura e foi tirando. Isso, fui tirando e tocando, e daqui a pouco eu tava tocando a música e falando inglês. Cara, que louco. Muito bom. Foi o que me ajudou. Assim, uma coisa puxando a outra. Quando eu via, eu tava já, não falando bem inglês. Sei, mas até hoje não falo. Até tinha um tempo que eu falava mais, porque eu assistia muito filme dos anos 90, tipo John Singleton. Sei. Que era muito filme gangsta. E aí, você não fala inglês. Você fala Ebonics, que depois eu fui aprendendo. É a linguagem não fala da rua? Inglês, que é a linguagem da rua. É mesmo? É tipo... Brown again. Isso, porque você não fala, você... Mastiga. Mastiga. Que nem aqui também tem Exatamente. Tem tipo de dialeto que você não entende nada. Não entende nada. Caras, tipo surfista. Se você for pro surfista mesmo, o cara não fala. Embaçado. Esses dias eu tava ouvindo uma conversa de dois caras na rua, assim, que eu não tava entendendo nada. Ele, irmão, na humildade, mano, deixa eu dar um papo. E eu fiquei tentando entender o que eles estavam falando e não... Conclusão. É tipo o Thiago Ventura falando com alguém da quebrada. Isso. Exatamente. Isso. Que é outro cara que eu amo. Pô, o Thiago é demais, né, cara? É demais. É um dos poucos palmeirenses que eu amo. Apesar de ser palmeirense. Amo de coração. O que você é? Corintiano. Cara, isso. Já gostei mais aí. Estamos numa fase horrível, né? Horrível. Mas sabe horrível. Que eu posso falar? A gente tá mal acostumado, né? A fase do Tite. Até gente... o Carille aí a gente pegou uma rebarba. A gente ficou mal acostumado. Agora... Ano sim, ano não, time hora campeão. E depois... Tem essa fase de seca. Não tem jeito. O Palmeiras passou por isso também, né? Deixa os caras ganhar. Tudo certo. Deixa os caras ganhar. E vou dizer, embora também seja corintiano, uma coisa que eu aprendi muito foi a questão do respeito. Isso abre portas para mim até hoje, porque eu tenho muitos amigos de N times, de N religiões. Mas tem que ser assim, né? E eles me respeitam porque eu respeito eles também. Então, sempre foi assim. Agora, ultimamente, que a galera começou a entrar, se você torce pra esse, gosta disso, não fala mais comigo. Sempre a gente conviveu, todo mundo no quintal, no churrasco, ouvindo pagode, ouvindo samba e se divertindo, ouvindo rock, cara, e tudo misturado, né? Tudo misturado. Nunca fui. Religião também, nunca ninguém brigou por religião, por causa de política. Viagem, é uma pena besta, isso. Né? Puxa vida. Mas a gente tem essas coisas tristes, mas foi, como eu disse, foi o respeito que me trouxe até aqui. Falando com você, principalmente falando com essa galera que tá vendo a gente. E é isso. E o vôlei, você falou que